mas eu queria ouvir vocês sobre essa fala de Lula. O Lula defendendo aí a Polícia Federal, mas também falando que não quer pirotecnia e diz que Bolsonaro falou uma asneira. O ponto aí de Lula está correto, ô Josias? Havia uma expectativa do que Lula poderia falar a respeito dessa operação da Polícia Federal, até porque ontem, a gente até comentou aqui ontem ao vivo, aquele toque, toque, toque que foi colocado no perfil do GovBR, né, fazendo uma espécie de piadinha sobre a operação da polícia. O tom de Lula hoje foi correto? Como é que você analisa? É um tom de manual, né? O presidente que está como inquilino do Palácio do Planalto tem que cuidar para não transformar ações da Polícia Federal, decisões judiciais, em ações políticas, né? E o Lula está agindo conforme o manual. Agora, sempre que se apresenta como vítima de perseguição política, o Bolsonaro fala com um certo conhecimento de causa, e perseguição é uma das suas especialidades. Não se deve jamais perder tempo discutindo com um especialista. Mas, nesse caso da ABIN paralela, o debate é até desnecessário, se torna desnecessário, porque o próprio Bolsonaro, ele como que assumiu a missão inconsciente de se autodesnudar, como quem desvenda os próprios crimes, cometendo-os com um certo desleixo, com um descuido extremo, porque a Polícia Federal chega ao Bolsonaro, neste caso específico, com 4 anos de atraso. E, nós comentamos aqui ontem, é, largamente, fartamente, o episódio da reunião ministerial, em que o Bolsonaro, lá atrás, abril de 2020, ele já manifestava o desejo de interferir na Polícia Federal, na ABIN. Ele se queixava de que as informações que lhe chegavam pelos serviços de informação convencionais da ABIN, das Forças Armadas, da própria Polícia Federal, eram precários. Ele achava que as informações eram precárias e que o que funcionava de fato era o seu sistema particular de informação. E ele disse que, havendo necessidade, não hesitaria em intervir. Falava especificamente sobre a Polícia Federal naquela ocasião, mas deixou entendido ali e imaginava que aquela reunião não seria divulgada. A reunião foi divulgada depois, porque o Sérgio Moro se sentiu atingido e contou o que se passou no interior da reunião, e o Supremo mandou divulgar o vídeo, né? Aí o país ficou sabendo que aquela reunião aconteceu. E um mês antes, o ex-ministro do Bolsonaro, um ex-ministro palaciano, que desfrutava da intimidade do presidente, ele disse: olha, fui procurado pelo Carlos Bolsonaro no início do governo, e ele me disse que montaria uma ABIN paralela. Portanto, não é desnecessário que hoje alguém alguém analise se está havendo ou não perseguição política em relação ao Bolsonaro. Aqui, neste caso, o que há é um atraso na investigação. A Polícia Federal, como disse, chega a este caso com 4 anos de atraso. E fica muito evidente que essa ABIN essa ABIN paralela operou. Já nesta investigação que está em curso, são eloquentes os indícios de que o Bolsonaro se serviu desse sistema, agora mesmo, nesta operação que tem como alvo, ou que teve como alvo, o Carlos Bolsonaro. Entre os elementos que são citados no relatório da Polícia Federal, a menção à utilização daquele equipamento israelense de geolocalização para monitorar os passos de um personagem chamado Hugo Ferreira Neto Loss. Quem é esse personagem? É um servidor de carreira do meio ambiente que o Bolsonaro mandou afastar, mandou exonerar por eficiência excessiva. Ele ocupava o cargo de coordenador de operações de fiscalização do IBAMA. E, neste cargo, se mostrou muito eficiente, mais eficiente do que o Bolsonaro gostaria nas operações de fiscalização, no desrespeito de madeireiros, de grileiros, de mineradores em áreas indígenas. O Bolsonaro se incomodou, mandou afastar esse personagem, que foi alvo do esquema de monitoramento, de vigilância ilegal
da ABIN. Então, há todos os indícios de que o presidente se serviu desse esquema para perseguir, para orientar familiares. Há também dados já levantados pela Polícia Federal da ação da ABIN para proteger o Flávio Bolsonaro, o filho mais novo entre os homens, o Jair Renan. Então, os dados são eloquentes, Fabíola. Então, não é preciso que ninguém analise ou perca tempo analisando essa tese da perseguição política, porque ela, de fato, não existe. O Bolsonaro aqui ele foi muito zeloso no cometimento dos deslizes para que a Polícia Federal o apanhasse. Ele foi neste caso, ele foi um transgressor didático, como se ele quisesse ensinar os caminhos, deixando as pistas para a Polícia Federal apanhá-lo, como realmente um transgressor didático. Ele deixou todas as pistas e não dá para alegar agora que ele está sendo perseguido. Houve um episódio, Fabíola, que talvez seja preciso reparar nessa ação da Polícia Federal ontem, porque o que está dizendo a família Bolsonaro é que na batida policial feita lá na casa de praia dos Bolsonaro, a polícia teria levado equipamentos eletrônicos do Tércio Arnaud, que é um operador do gabinete do ódio, recrutado pelo Carlos Bolsonaro, trabalhou durante a presidência do pai dele no Palácio do Planalto, difundindo notícias falsas e se servindo também desse material recolhido pela ABIN Paralela, e ele estava lá na casa de praia. E se é fato que alguns dos equipamentos eletrônicos recolhidos pela Polícia Federal pertencem a esse Tércio Arnaud e não ao Carlos Bolsonaro, vai ser necessário devolver. Mas não se pode atribuir a este episódio, a este parêntese, uma aura de perseguição. Seria muito exagerado se fizéssemos isso, Fabíola.